Oi, eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos dar início à etapa 4 da Biologia B. Então, a Biologia B, nós estamos vendo aí conteúdos relacionados à botânica, né? Das plantas, tá? Então, nós já vimos os grupos de plantas, nós já vimos aí os tecidos que as plantas possuem. E agora, nesses capítulos da etapa 4, nós vamos ver o primeiro capítulo, os órgãos, mais detalhadamente a função de cada órgão das plantas. E o primeiro capítulo nós vamos ver raiz, caule e folha. E para ficar mais fácil de vocês aprenderem, eu separei esse capítulo em 2 vídeos, tá? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver a raiz. Então, a raiz, gente, ela é um órgão, né? Toda vida quando a gente estuda animais, é muito comum a gente aprender mais facilmente, porque os nomes dos órgãos, dos tecidos são mais comuns pra gente. E aí, a maioria das pessoas, às vezes, apresentam uma certa resistência a estudar e aprender plantas, porque tem alguns nomes estranhos, né? Então, toda vida que você ouvir agora o nome raiz, folha, caule, fruto, você tem que ter em mente que isso é o órgão da planta, tá? Então, o primeiro órgão que nós vamos ver é a raiz, que é um órgão, como todo mundo sabe, subterrâneo, né? Na maioria das vezes, tá? Mas sempre há exceções em tudo, tá? Mas, no geral, as raízes, normalmente, né, na maioria das vezes, elas vão ser encontradas de modo subterrâneo. E para que serve a raiz, né? Então, a raiz da planta, ela vai servir para fixar a planta no solo, né? E através dessa fixação, né, o apoio. Então, geralmente, quando a gente vê uma planta de 1 metro de altura, para baixo, a raiz subterrânea, ela também terá 1 metro ou mais, tá? Para que ela possa se sustentar, se fixar. E essas raízes também, elas terão a função de absorver água e sais minerais que se encontram no solo. É por isso que ela fica dentro do solo, né? Para absorver essa água e esses minerais. Quais são os minerais que são essenciais para a planta, né? Geralmente o NPK, que é um adubo que é muito utilizado, né? Que é formado por nitrogênio, fósforo e potássio, tá? NPK. E também a raiz, ela vai servir para armazenar produtos da fotossíntese, tá? Sim, algumas, como por exemplo a cenoura, que a cenoura ela vive enterrada, né? E ela é uma fonte de armazenamento de produtos na fotossíntese. Então, geralmente a gente come a cenoura, ela é bem docinha, né? Por quê? Porque na fotossíntese há a produção de glicose, que é o que vai ser produzido o alimento aí da planta. Então, a planta vai produzir o alimento dela e vai armazenar essa glicose para ser utilizada no seu crescimento, no seu metabolismo de modo geral, tá? A raiz, ela também vai proteger o solo contra a erosão. Então é muito importante que essa raiz ela esteja bem fixada no solo, bem subterrânea mesmo, tá? Normalmente as plantas elas vão ter essa proteção. E contra a erosão também protege quando chove, né? Essa água ela vai infiltrar melhor, mais rapidamente no solo, os nutrientes entram mais quando se existe uma grande quantidade de plantas. Mas também vai depender do tipo de planta, tá? Por exemplo, lá em Uruburetama, que é aqui pertinho, né? O pessoal que mora lá nessa serra tem o hábito de plantar bananeira. E a bananeira, as raízes são bem superficiais, elas são bem pequenas, elas não têm grande profundidade. Então, geralmente, o que acontecia? Quando chovia, levava a água, levava todos os nutrientes, né? Acontecia isso. E aí, o que eles perceberam? Que se plantassem, junto com as bananeiras, outras árvores de grande porte, como, por exemplo, mangueira, jambo, por exemplo, que tem raízes mais, né? Que são mais longas, que se fixam mais, a água, quando chovia, ela conseguia entrar melhor no solo. Então, né, sempre há exceções, tá? Aqui nós temos a estrutura da raiz. Então, a raiz, ela, por ser muito grande, por ser muito longa, ela vai ter toda dividida em várias partes.
Então nós temos aqui a primeira parte, ela é conhecida como a zona de transição, que também é chamada de colo. Tem a zona suberosa ou ramificada, tem a zona pilífera, que ela é toda formada por pelinhos pequenos e ela vai servir para absorver, tá? Tanto a água como sais minerais. Abaixo nós temos aí a zona lisa, ou também conhecida como zona de crescimento. E existe a zona de proteção, que é o local onde se encontra a coifa. E aqui nós temos uma imagem, tá, da estrutura normalmente de todas as raízes. Aqui nós temos a parte de cima, né, mais superficial, aqui é a parte mais subterrânea, né, que quanto maior a raiz, melhor essa planta ela vai ter de sustentação, de apoio, tá? Então, existe aqui a zona de transição, a zona suberosa, tem essa região aqui que é a pilífera, que é onde vai absorver a água e os sais minerais. Logo após nós temos a zona lisa e aqui a zona de proteção. As raízes, elas podem ser de vários tipos, tá? Elas podem ser subterrâneas, elas podem ser aquáticas ou elas podem ser aéreas. Só que a maioria das raízes, elas são realmente do tipo subterrânea. E as raízes subterrâneas, elas são classificadas em alguns tipos, como axiais, fasciculadas ou tuberosas. Então nós temos aqui a axial, que é esse tipo de raiz aqui. Essa imagem ela foi retirada do livro de vocês, então vocês podem acompanhar melhor, né? Melhor para visualizar no próprio livro mesmo, tá? Então nós temos aqui uma raiz axial ou pivotante, né? E geralmente ela está presente em gimnospermas ou eudicotiledôneas, tá? Ela tem esse formatinho. Tem também a raiz que é fasciculada ou cabeleira, que a gente percebe que ela tem muitos, né? Muitas raízes, muitos raminhos, muitos pelinhos. Esse tipo de raiz geralmente ela é encontrada em monocotiledônia. Ela evita bastante a erosão, tá? Esse tipo de raiz aqui. Nós temos aqui uma tuberosa, que é o tipo de raiz que vai acumular nutrientes, tá? Então nós temos aqui uma axial e uma fasciculada, né? Axial porque ela é reta, né? E fasciculada porque é cheio de protuberâncias, tá? Aqui nós temos a mandioca e aqui a cenoura. Que tanto a mandioca como a cenoura, elas vão ser exemplos de raízes que armazenam essas substâncias que são produzidas na fotossíntese. Aqui das raízes aéreas, né, que elas crescem acima do solo e fixam a planta em diferentes tipos de suporte. Então nós temos aqui a escora ou de suporte, que geralmente ela é encontrada no milho. Aqui nós temos as respiratórias, que são raízes que é muito comum em plantas que se encontram no mangue. Por quê? Porque no mangue o solo ele é pobre em oxigênio, tá? Então geralmente as raízes elas se encontram dessa maneira para ficar mais fácil de realizar a troca gasosa com o ambiente. Aqui nós temos o tipo de raiz que é denominada de cintura, que é muito comum nas orquídeas, tá? Então ela é uma epífita, ela serve para se fixar em outras plantas, em outras árvores de grande porte. Aqui nós temos as grampiformes, tá? Que geralmente é muito comum em plantas trepadeiras também, que sobem, né, se fixam em outra planta maior, tá? Que ela serve para absorver, geralmente, substâncias. Aqui nós temos as sugadoras ou austórios, que são plantas conhecidas como parasitas. Então elas vão sugar as substâncias de outra planta, tá? Então geralmente elas são prejudiciais. É uma relação do tipo prejudicial para a planta grande. Então, geralmente conhecido o cipó-chumbo, que é bem comum, tá? Raízes estrangulantes, que geralmente crescem em volta de uma árvore também de maior porte, tá? Ela vai sufocar e matar essa outra planta grande também, porque ela vai sugar a água, os nutrientes, os sais minerais. Aqui nós temos as raízes do tipo agora aquática, tá? Que são raízes que geralmente estão presentes, são encontradas em plantas flutuantes, né? Que ficam mesmo dentro da água e aí elas vão absorver os nutrientes, vão absorver a água e também vai ajudar
a fixação dessa planta, tá? Outro exemplo aqui que a gente poderia citar é a Vitória Régia, que é uma planta nativa lá da Amazônia, né? E quando a gente vê aquela parte de cima, que parece uma folha, na verdade isso dali é o caule, aquela parte verde, tá? E embaixo você encontra as raízes, que são bem grandes, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.